Aleluia, aleluia. Nós temos que nos preparar para um tempo de vigília, gente. Amém? Vamos nos organizar para isso, para que nós possamos nos render ao Senhor com intensidade. Amém? Aleluia. Sabe, queridos, nós precisamos avaliar as nossas motivações constantemente. O que nos motiva a vir à igreja? O que tem nos motivado a vir à igreja? Porque o Evangelho não é uma religião. O Evangelho, ele é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É a boa notícia de que o poder de Deus para a salvação está disponível. Isso é o Evangelho. Mas a religião, ela ensina algumas coisas. A religião, ela muitas vezes nos ensina a buscar as bênçãos de Deus, a ir para a igreja atrás de uma bênção. Eu vou buscar a minha bênção. Mas o Evangelho, ele nos ensina a buscar o dono da bênção, aquele que tem poder para fazer além do que eu possa pedir, do que eu possa imaginar. O Evangelho faz isso. Ele nos ensina a buscar o Senhor por aquilo que Ele é. É claro que Deus tem mais para dar do que nós temos expectativas de receber. Fato. Mas a religião ensina a buscar a Deus por aquilo que Ele pode dar. O Evangelho nos ensina a buscar a Deus por aquilo que Ele é, o nosso Pai. E quando um filho busca o seu pai porque ele tem uma intenção de receber algo do pai, faz algum agrado, porque quer receber uma mesada, um presente, um celular, sei lá o quê, os pais percebem a maldade, a intenção errada do coração, e nenhum pai ficaria feliz com isso, é ou não é verdade? Da mesma forma é Deus. Quando os homens buscam a Deus apenas com a intenção de receber algo dele, eu garanto para você uma coisa: o coração de Deus, ele não se alegra com isso, porque ele está sendo buscado apenas por aquilo que ele pode dar, e ele pode dar, ele é suficiente, ele pode todas as coisas. Mas o que agrada de fato o coração de Deus é quando nós o buscamos por aquilo que Ele é. E Ele é um Deus tão bom, Ele é bom o tempo todo, Ele não muda. Deus não é bipolar, Ele não amanhece um dia mal-humorado e outro dia bem-humorado. Não, Deus, Ele continua sendo bom o tempo todo. Amém? E quando nós o buscamos dessa forma, queridos, nós vamos ser acrescentados, nós vamos desfrutar o melhor da parte de Deus. A religião, na verdade, ela nos ensina a muitas vezes pagar algum preço para ter algo de Deus. É como se nós fizéssemos algumas negociatas. Não, eu vou vestir pano de saco para ver se Deus me responde. Ei, Deus não precisa do pano de saco, Ele precisa do seu coração, querido. Eu vou andar descalço para ver se Deus me ouve. Ei, Deus, Ele ouve porque você é filho. Jesus disse: eu bem sei que o meu Pai sempre me ouve. Amém? Se seu coração estiver certo, o seu Pai te ouve e te responde. A religião ensina essas coisas muitas vezes a criar algumas coisas. Eu não estou dizendo que fazer um propósito é errado, mas o que te motiva a fazer aquele propósito é receber algo de Deus. Eu nunca vi na Bíblia alguém chegando para Jesus e falando com ele: Jesus, eu vou colocar um pano de saco para ver se você me abençoa. Você já leu isso na Bíblia? Então, vamos cuidar quando nós criamos algumas coisas que a Bíblia não diz. Nós não podemos, queridos, deixar com que a religião impeça de termos um relacionamento de pai e filho com o nosso Deus. Deus não está interessado se você anda descalço, deixa seu cabelo crescer, ou rapa a sua cabeça, ou se anda de pano de saco. Deus não está preocupado com essas coisas. O desejo de Deus é ter o seu coração, porque se Ele tiver o seu coração, Ele tem tudo. Amém, queridos? Aleluia. Sabe, queridos, muitas vezes, algumas pessoas, elas são induzidas até mesmo a fazerem coisas para buscar uma bênção de Deus, até mesmo no sentido de dar em grandes quantias, como se pudessem comprar a bênção. Não, eu vou dar uma grande quantia para ver se Deus me abençoa. Ei, querido, entenda algo: Deus não precisa do seu dinheiro, Deus precisa do seu coração. A obra precisa ser financiada, mas não é de uma maneira equivocada, conduzindo-as de uma forma manipuladora. Nós não fazemos isso, a religião ensina a fazer isso, mas nós não somos religiosos, somos filhos de Deus. Amém, queridos? Sabe, o Evangelho de fato é a boa notícia de que nós já fomos abençoados. Esse é o Evangelho. Romanos capítulo 8, verso 31 e 32, ele diz isso: que diremos, pois, diante dessas coisas?
Diga, se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O verso 32 diz, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Então se percebe nitidamente que existe algum erro, alguma coisa está fora de lugar, quando nós queremos fazer algo para ter a bênção de Deus, quando na verdade a Bíblia diz que nós já fomos abençoados. Deus já nos deu juntamente com Cristo tudo aquilo que nós precisamos. Se nem mesmo o seu próprio filho foi poupado, como Deus não poderia nos dar juntamente com Ele tudo o que precisamos? Já nos foi dado, não será dado um dia, já aconteceu, já é nosso. E é por isso que a fé tem um papel fundamental, queridos, porque é justamente a fé que vai nos levar a nos apropriar de coisas que já são nossas. Sabe, queridos, imagina comigo, você tem na sua casa algo, vamos pensar que lá no seu armário, né, tem lá um pacote de açúcar e você não sabe que tem ali. E aí você precisa pedir algo a alguém e você vai lá, bate na porta, pede emprestado, ou vai até o supermercado e sai do conforto do seu lar, e quando você chega em casa e vai guardar a sobra do açucareiro, e você abre a porta, você, já tinha um aqui. É mais ou menos assim. A religião, ela nos ensina a buscar coisas que nós já temos. Elas já são suas. Você não precisa bater na porta de ninguém, você não precisa bater na porta do céu, nem na porta de alguém, nem no supermercado. Elas já são suas, já está aí. O armazém de Deus está cheio, o céu não está em crise. Amém, queridos? O céu não está em crise, e tudo já nos foi dado. Agora, veja bem, queridos, é por isso que a fé ela tem um papel fundamental, porque a fé ela vai trazer à existência essas coisas. Porque já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais, mas a fé traz a bênção espiritual para o âmbito natural. Ela materializa aquilo que é espiritual. Você chama à existência aquilo que você não está vendo como se já existisse. E então, porque você creu naquilo que você não viu, logo você vai ver. A fé não é ver para crer, a fé é crer para ver. Amém? Tomé precisou ver para crer, mas a fé genuína, ela crê para ver. É diferente. Sabe, queridos, esta é uma igreja que respira fé, esta é uma igreja da fé. Na verdade, nós estamos num ambiente de fé. Esse ambiente é um ambiente da fé, queridos. E o melhor de tudo é saber que os nossos olhos estão vendo, nós estamos usufruindo daquilo que a fé é capaz de fazer. Você está sentado numa cadeira que foi gerada em fé. Quem estava conosco no hotel na época vai lembrar desse fato. Eu peguei uma cadeira. Quem lembra disso? Estávamos no hotel, não tínhamos nada, nem o lugar da igreja. Eu peguei uma cadeira do hotel, igual essa aqui. Quem lembra disso? Vocês lembram disso? Quem mais lembra? Olha aqui, mais pessoas lembram. Eu peguei uma cadeira e disse assim, as cadeiras da nossa igreja, elas serão iguais a essa ou melhores do que essa. Eu já via, não tinha nem o prédio, mas eu já via. Sabe o que é isso? Fé. Você precisa estar confortável. Imagina você estar sentado numa cadeira toda mole, doendo suas costas. Isso vai roubar de você a palavra de Deus. Começa a doer aqui, doer ali, doer lá. E daqui a pouco a palavra está sendo pregada e você não está recebendo porque está mal acomodado. Está entendendo? Eu me lembro quando aqui estava, aqui dentro devia dar uns 38 graus no verão. O povo se abanando. Eu dizia, vocês estão vendo os ar-condicionados? Sintam o sopro, a brisa. Está aí. A bateria, não tinha um baterista na igreja. Só louco faz isso. Eu levantei no ímpeto de um dia e disse, vou comprar a bateria da igreja. Está aí. Não tinha um baterista, agora estão se batendo. Ei, você está num ambiente de fé. Essa igreja respira fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Não existe como agradar a Deus em uma vida de incredulidade, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ei, Deus gosta de homens e mulheres ousados. Porque a ousadia leva você a confiar em Deus. Ei, Deus está comigo. E eu com Ele sou maioria.
Amém, queridos? Aleluia. Agora, veja bem, quando nós unimos a fé, porque a fé é a parte do homem, a fé não é a parte de Deus, Deus nos deu uma medida de fé, a fé é a parte do homem, mas quando nós unimos a fé, que é a parte do homem, com a bênção, que é a parte de Deus, tudo se torna possível, até mesmo aquilo que era impossível. Fé mais bênção é uma mistura que torna os impossíveis possíveis. Amém, queridos? Abre comigo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Aleluia. Aleluia. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26. Você abriu comigo? Diz assim: e disse Deus, ei, quando Deus diz é melhor ouvir, amém? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ei, você é a cara do seu pai. Quando você olhar no espelho de manhã, aquela cara toda amarrotada, aquele bafo de dragão, lembra disso, você é a cara do seu pai. Deus te fez a cara dele, amém? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todo réptil que rasteja sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 28, aqui está a ênfase que eu quero dar. Então Deus os abençoou. Diga, Deus me abençoou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai. A palavra frutificai aqui numa outra versão é sede fecundos. Sabe o que isso significa? Significa que fertilidade faz parte do pacote da bênção. Amém? Se você está aqui e não pode ter filho, depois eu quero orar com você. A última vez que nós oramos, deu uma enxurrada de mulher grávida na igreja. Amém? Vai ser mais uma leva hoje. Amém? E pode vir os bebês. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, ou sede fecundos, e multiplicai-vos, e enchei a terra. Sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que rastejam, o que se arrastam sobre a terra. Mas eu quero trazer aqui, exaltar aqui uma passagem, um trecho dessa passagem, onde diz que a primeira coisa que Deus deu ao homem, antes mesmo de dar a ele qualquer atribuição, qualquer responsabilidade, qualquer instrução para que ele fizesse algo, a primeira coisa que Deus fez foi dar a ele a sua bênção. A Bíblia diz: e Deus os abençoou. Deus não pediu para carpir um terreno, Deus não pediu para frutificar, Deus não pediu nada, antes de dar a ele a sua. Ei, se Deus já deu, por que é que nós vamos buscá-la? Você está comigo? A prova disso quer dizer que nos primeiros 2 capítulos da Bíblia, antes do pecado ter acontecido, nós não vemos o homem sofrendo nada e nem tendo falta de nada. Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2. O pecado ainda não havia acontecido, eles não haviam desobedecido, e então eles estavam vivendo dentro do plano original de Deus. Eles viviam livres de toda doença, eles estavam supridos de todas as formas, não havia sofrimento, eles estavam dentro da vontade perfeita de Deus, porque este era o plano original de Deus. Agora, veja bem, a bênção naquele ambiente estava livre para se manifestar, porque era um ambiente livre de pecado. Gênesis capítulo 1 e 2. O Éden era um lugar de deleite, de prazer, perfeito e livre de pecado. O pecado ainda não havia acontecido. E a bênção, ela estava livre para se manifestar, porque estava dentro de um ambiente livre de pecado. O que eu estou querendo dizer com isso é que a bênção se manifesta na santidade. Amém? Bênção se manifesta na santidade.
Olha só. Agora nós sabemos que o homem pecou e por causa da desobediência, ele entregou a Satanás o domínio de tudo. Tudo aquilo que Deus lhe havia confiado, toda a autoridade que Deus lhe havia dado, nós lemos isso aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. Foi entregue a Satanás porque ele desobedeceu e a sua desobediência fez com que ele entregasse a autoridade que lhe havia sido dada nas mãos de Satanás. Agora, por causa dessa desobediência, a terra ela se tornou maldita. Eu queria que você fosse um capítulo à frente, Gênesis capítulo 3. Na verdade, 2 capítulos à frente, né? Gênesis capítulo 3, versículo 17. Aqui o pecado já havia sido consumado. E então, novamente Deus fala. E no versículo 17 diz assim: e ao homem disse Deus: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Em outra versão diz, maldita é a terra por causa de ti. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Perceba que esse texto está dizendo, está nos ensinando, que Deus falou ao homem e disse, maldita é a terra por causa de ti. A terra não foi maldita porque Deus quis. Não foi Deus que amaldiçoou a terra. E Deus, aqui é como se fosse um registro de ocorrência. Não venha dizer que fui eu que amaldiçoei. Eu estou tentando aqui explicar para você de uma forma bem tranquila. O Senhor diz ao homem, diz a Adão, Adão, a terra ela foi amaldiçoada por tua causa, rapaz. Você desobedeceu, você pisou na bola, você comeu da árvore, do fruto da árvore que eu disse que não era para você comer. Na verdade eu te dei uma ordem e você desobedeceu. E a terra então se tornou maldita. Mas maldita não porque Deus a amaldiçoou, mas porque a autoridade da terra foi entregue nas mãos daquele que é o nosso opositor, nas mãos de Satanás. E é por isso que lá em 1 de João 5,19, você não precisa abrir, mas afirma essa verdade e diz que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro. E é por isso que eu e você não somos desse mundo. Somos cidadãos do céu, estamos nesse mundo, mas estamos para fazer a diferença. Estamos para andar na contramão do mundo, mas não somos daqui, e é por isso que nós não podemos nos acostumar com esse mundo, porque este não é o nosso habitat. O nosso habitat é o céu. Amém, queridos? O mundo jaz no maligno. Agora, veja bem, o homem ele foi feito para viver abençoado. Deus idealizou o homem para que ele vivesse debaixo da bênção. A primeira coisa que Deus fez, antes de dar qualquer atribuição, antes mesmo de pedir para ele frutificar, gerar filho e fazer menino, disse, ei, eu vou te abençoar. O homem ele foi feito para viver abençoado. Agora, um homem que foi feito para viver abençoado, estava agora habitando numa terra que foi amaldiçoada. E então nós vemos um problema aqui. Um homem abençoado numa terra amaldiçoada. Um homem que foi feito para andar debaixo da bênção, ele entregou a bênção nas mãos de Satanás, na verdade entregou o governo da terra nas mãos de Satanás, e agora passou a viver numa terra amaldiçoada. Mas Deus ele não muda de ideia. Deus ele não é bipolar. Deus ele não um dia é bom, outro dia é mau, não. Deus ele é perfeito. E ele criou um meio para que o homem pudesse então andar de forma abençoada, mesmo em meio a uma terra que agora foi amaldiçoada. Deus criou um meio, e a forma que Deus usou para isso foi estabelecer alianças. Deus estabeleceu alianças para que o homem pudesse viver debaixo da bênção de Deus, mesmo andando em meio a uma terra que agora era amaldiçoada. Olha só, a aliança implica em troca. Quando eu e minha esposa nos casamos, eu coloquei uma aliança no dedo dela, ela colocou uma aliança no meu dedo, e a Bíblia diz que agora tudo que é dela é meu. Isso é bom, não é bom? Mas também tudo que é meu é dela. Ou seja, quando eu nego alguma coisa para ela, eu estou me opondo à palavra de Deus. Mas quando ela nega alguma coisa para mim, está se opondo à palavra de Deus. Porque agora somos um do outro, nós nos pertencemos. Aliança implica em troca. Olha só. Uma vez que o homem andasse debaixo dessa aliança, ele seria poupado da maldição
e seria alcançado pelas bênçãos de Deus, porque Deus é um Deus de alianças. Diga, Deus é Deus de alianças. Deus é Deus de alianças. Agora veja bem, as alianças eram o único meio de o homem andar de forma segura e de forma suprida, até que a aliança perfeita fosse estabelecida por meio do sangue de Jesus. Havia uma aliança perfeita que estava para ser firmada, e nós celebramos isso normalmente no primeiro domingo de cada mês, é o memorial da aliança. Então Deus criou esses meios para que o homem então pudesse viver, mesmo em uma terra amaldiçoada, debaixo da bênção de Deus, em plena provisão, em saúde divina, desde que ele não quebrasse essa aliança. Deus não quebra suas alianças, mas nós podemos quebrar. Agora veja bem, Deus ele estabeleceu uma aliança com Abraão e o abençoou. Gênesis capítulo 12 diz isso. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei, eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão foi, assim como o Senhor disse. Não é assim que, mais ou menos assim que diz lá. Ali foi o chamado de Deus a Abraão. Mas nós vemos até o capítulo 15, aonde foi firmada de fato a aliança, e depois lá no capítulo 22, aonde Isaac foi oferecido, ou seja, todo esse trecho, desde o capítulo 12 até o 22, nós vemos o resultado da aliança na vida de Abraão. Agora veja bem, por causa desta aliança, Abraão ele viveu saudável, e ele viveu suprido por 175 anos, e a Bíblia diz que ele morreu em boa velhice. O que seria morrer em boa velhice? Rapaz, eu não sei, mas eu gostaria de morrer uma morte morrida. Que é isso? Se Jesus não voltar antes, eu quero dormir e não acordar mais, eu quero estar com o Senhor. Isso eu acho que é uma boa morte, não é? Sem sofrimento, sem a família sofrer e tal. Agora, a Bíblia diz isso, que por causa desta aliança, ele viveu até 175 anos, saudável, suprido, e ainda de lambuja, ele teve uma boa morte. Agora veja bem, a Bíblia diz que todos os que tivessem a mesma fé de Abraão, seriam abençoados como o crente Abraão. Você quer viver suprido? Você quer viver sarado? Curado? Você quer ter uma boa morte se você não for arrebatado? A única coisa que Deus exige de você é que você tenha a mesma fé que Abraão teve. Abraão disse, ei, eu vou ali adorar o Senhor, mas logo vamos voltar. Rapaz, pensa numa fé. Ele estava indo para sacrificar o filho, e ele disse, ei, vocês fiquem aqui, porque eu e o menino vamos lá, mas nós vamos voltar. Ele sabia, mesmo que Deus tivesse que ressuscitá-lo. Pense numa fé. Ele não titubeou, ele fez o que Deus disse para fazer, era um homem de fé. E porque ele era um homem de fé, ele viveu debaixo desta aliança. E a Bíblia diz que todos aqueles que têm a mesma fé de Abraão, são herdeiros das mesmas bênçãos de Abraão. Seriam abençoados como crente. Ei, Abraão ele foi chamado de crente. Mas crente até o diabo é. Ele crê, e tem gente que crê em ferradura de cavalo, pata de coelho. Tem gente que crê em caminho de sal. Não muda nada. Portal. Está comigo? Agora veja bem. A Bíblia é muito clara aqui. E diz que aqueles que são da fé, estes são abençoados como o crente Abraão. Como que o crente Abraão viveu? Viveu suprido, sarado e teve uma boa morte. Eu quero viver suprido, sarado e ser arrebatado. E se não for, eu quero ter uma boa morte. Fica em segundo plano. Agora, isso só é possível pela fé. A fé me coloca debaixo da aliança. A aliança estabelecida por meio do sangue de Jesus, ela está disponível para todos, mas só usufruem desses benefícios aqueles que são da fé. Por isso que essa igreja respira fé. Por isso que essa igreja, ela vive num ambiente de fé. Ei, nós cremos em coisas que ninguém consegue crer, mas nós usufruímos de coisas que ninguém consegue usufruir. Sabe, queridos, algumas pessoas, elas olham para mim, para a liderança da igreja, e dizem, não, é porque vocês são bons administradores, por isso que nós estamos aqui há 3 anos e meio nesse prédio, gente. Aqui não tinha teto, não tinha nada.
É verdade. Isso aqui era a visão do Apocalipse. Só quem vai lá nas fotos do Facebook da igreja bem antiga e olha, você vai ficar pasmo. Mas nós ousamos crer. Nós ousamos acreditar. Nós ousamos crer que a palavra é verdade. Amém, queridos? Sabe de uma coisa? Mês que vem, você não vai mais ver essa parede aqui, não. Mas talvez você diga, não, mas ainda tem uns lugarzinho vago aí no meio, dá para botar mais 50 pessoas. Mas vou dizer alguma coisa para você, se a gente não fizer isso agora, nós estamos impedindo o crescimento da igreja. Os bichos só chegaram quando a arca estava pronta. Eu não estou dizendo que você é bicho, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que nós vamos preparar a arca para receber o povo de Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Agora, diga, Deus é Deus de alianças. E Deus, pelo decorrer da história até Jesus, Ele estabeleceu várias alianças e uma delas foi com Moisés. E Deus estabelece então uma aliança com Moisés. E a Bíblia diz que todos aqueles que permaneceram debaixo desta aliança foram protegidos, todos daquela época, que saíram com Moisés do Egito e permaneceram debaixo da aliança que foi estabelecida com Moisés, eles foram protegidos das pragas do Egito. Eu não sei se você já leu essa história, se não leu, deveria ler. Alguns não leram e assistiram, José do Egito, não é? Mas enfim, deixa para lá, não é? Mas, de fato, aquele é uma série, né? Eu não assisti toda ela não, assisti uns trechos. Mas ali relatava de fato, como que acontecia. E o povo de Deus sempre protegido, sempre guardado pela boa mão do Senhor. Era um povo que estava debaixo da aliança. Agora, veja bem, queridos, essa aliança, ela não garantia apenas proteção, mas ela garantia também provisão. As pragas vinham, o povo estava protegido. Era praga de rã, praga disso, praga daquilo, daquele outro e tal. Mas o povo de Deus não. O povo de Deus não era tocado por essas pragas, não. O povo de Deus estava protegido, praga tudo à volta. É como se tivesse um guarda-chuva. Quando você está debaixo da aliança, você está debaixo do guarda-chuva. E ao seu redor pode estar chovendo canivete, mas você está protegido. É isso que estava acontecendo aqui. Mas esta aliança não garantia apenas proteção, ela também garantia provisão. E a Bíblia diz, queridos, que todos aqueles que saíram da escravidão de Faraó lá no Egito, eles saíram com muita provisão e riqueza. Eles não saíram pobres. Eles saíram com muita provisão. Ei, a Bíblia diz que o Egito foi despojado. Eles eram escravos, os escravos ficaram ricos, os ricos ficaram pobres. Você está entendendo? O povo da aliança, que era escravo, foi liberto e ficou rico. E os ricos que estavam escravizando os pobres, empobreceram. Eles saíram supridos, ricos, mas não somente isso. A Bíblia diz que, além disso, não saiu nenhum doente sequer. E não saiu nenhum estéril. Olha de novo aqui. Ei, eu vou parar aqui, eu quero orar agora. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, olha só. Diga provisão, saúde e fertilidade. Não, diga com convicção, diga provisão, saúde e fertilidade. Isso faz parte do pacote da aliança. Faz parte do pacote da bênção. Deus, Ele nos deu isso. Isso nos pertence. E é pela fé que nós vivemos essa realidade. Agora, enquanto eles permaneceram debaixo dessa aliança, a Bíblia diz que eles andaram rumo à terra prometida. Estavam peregrinando no deserto. E a Bíblia diz que todas as suas necessidades eram supridas a ponto de as roupas e os calçados não envelhecerem. Eu fico imaginando, como pode isso? 40 anos. Gente, hoje seria um problema para a mulherada vestir a mesma roupa. É ou não é verdade? Mas eu fico imaginando na época. As roupas não envelheciam, os calçados não envelheciam. Mas, pastor, me explique isso. Vai perguntar para Jesus, eu não sei não. Eu não sei, eu só sei que a Bíblia diz que é e eu creio. Se a Bíblia diz que Jonas engoliu a baleia, eu ia crer. Mas é mais fácil crer que a baleia engoliu Jonas. Então está melhor assim.
Mas olha só, a Bíblia diz que as roupas não envelheciam, os calçados não envelheciam, e diz mais, diz que os pés deles não inchavam. Olha só que coisa interessante, que delícia ouvir isso, é tão confortável. Nem os pés dos cabras não inchavam. A minha esposa usa salto e, ai amor, minha coluna. Ei, você é da aliança. Para com esse negócio. Vá usar salto, você é curada. Aleluia. Aleluia. É isso mesmo. Sabe que a Bíblia diz que enquanto eles estavam debaixo da aliança peregrinando no deserto, eles estavam com sede, atravessaram lá o Mar Vermelho. Rapaz, os cabras estavam com sede, e aí tinha água, mas a única água que tinha era amarga, ou saloba, sei lá, amarga deve ser com sal. Aí vem a instrução, ei, atira um pedaço de madeira ali dentro. A água que era salgada ficou doce, ou amarga ficou doce. Nós sabemos que aquela madeira é uma tipificação daquilo, da madeira que Jesus carregou, da cruz. Estava apontando para a cruz. Mas águas amargas ficaram doces para suprir a necessidade de água daquele povo. Ei, tem noção de que quando Jesus transformou água em vinho, ele tinha visto algo acontecer no passado, ele já sabia da história. Ei, se a água salgada ficou doce, qual é a diferença de água virar vinho? Não muda muito não. Agora, veja bem, a Bíblia diz, queridos, que maná caía do céu todos os dias. Maná eram sementes. Não sei exatamente que tipo de semente era, mas era uma semente que eles comiam, faziam pães, sei lá, né? Diz que era muito bom, por sinal, os estudiosos dizem isso. Mas maná caía do céu todos os dias e eles não podiam acumular para o outro dia, porque apodrecia. Se eles juntassem, aquilo ia apodrecer. Eles tinham que todos os dias comer o maná do dia, porque se guardassem, ia apodrecer. Aqui tem uma nota que nos ensina a viver dependentes de Deus, e não dependentes da sua poupança, do seu salário, dos seus acúmulos. Meio amém. Ei, não se firme na sua poupança. Não se firme no seu salário. Eu sei que isso representa a provisão de Deus, mas a Bíblia nos ensina a depender de Deus diariamente. O acúmulo apodrecia, mas Deus estava ali suprindo as necessidades de um povo que estava debaixo da aliança. Águas amargas ficavam doces, maná caía do céu, água brotava da rocha. Gente, esses dias eu estava lendo a Bíblia e eu fiquei intrigado. Água brotar da rocha, tudo bem. A gente anda aqui, desce a serra aqui, já vê água saindo da rocha. Agora, lá em Coríntios diz que a rocha seguia eles. Como assim? Pedra que anda? Mas a Bíblia diz que aquela pedra era Cristo. Sabe de uma coisa? Onde você anda, Cristo está com você. Ele é a sua fonte, Ele é a sua provisão, Ele é o seu suprimento. Aleluia. Aleluia. E eles tinham então todas as suas necessidades supridas. Até, a gente está enjoado de semente, de maná, a gente quer carne. Pois bem, então, codornize, venha sobre eles. Comer codorna até sair pelas orelhas. E codorna é bom, quem vai para Mena Rosto sabe. Agora veja bem, queridos. Deuteronômio 29 diz isso, né? Que nem mesmo as roupas e os calçados envelheciam. Isso é uma grande bênção. Agora, essas alianças, elas eram necessárias. Mas por que elas eram necessárias? Porque a terra estava debaixo de maldição por causa do pecado. Lembra disso? A terra agora estava debaixo de maldição por causa do pecado. Agora, hoje, o mistério que estava oculto para eles nos foi revelado. Na plenitude dos tempos, Jesus veio. Estabeleceu conosco uma nova aliança, ou seja, Cristo, o Cordeiro Santo, Ele foi enviado para estabelecer a última e perfeita aliança. Não apenas a última, é a perfeita. Nele tudo foi resolvido. Agora, eu quero lembrar você que aliança implica em troca. Lembra que eu falei sobre isso? Aliança, toda aliança, ela implica em troca. E eu quero que você vá comigo para Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3.
Eu quero te lembrar que o homem, ele foi criado por Deus, para viver debaixo da bênção de Deus. A terra se tornou amaldiçoada por causa da desobediência. Deus criou meios para que o homem vivesse debaixo da bênção, mesmo em meio a uma terra amaldiçoada. Isso foi se perpetuando pelas gerações, várias alianças foram estabelecidas, até que Jesus foi enviado para estabelecer a última e perfeita aliança. E então, Gálatas 3,13 diz o seguinte, você está comigo aí? Diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Diga, Cristo me resgatou da maldição. Ei, Cristo veio para estabelecer a última e perfeita aliança. A terra está amaldiçoada, ela jaz do maligno, sim, mas eu não pertenço mais ao império. Eu fui resgatado para o reino do Filho do seu amor. Ele me resgatou da maldição. E a Bíblia diz o seguinte, como que ele fez isso? Lembra que aliança implica em? Diga, troca. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como? Fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quem foi pendurado no madeiro? Jesus se tornou maldito para que nós nos tornássemos benditos. Porque uma aliança implica em troca. Nós não tínhamos nada para dar, a não ser maldição, mas Ele também não tinha nada para nos dar, a não ser bênção. Porque Deus é um Deus de bênção. Amém? Agora, Romanos 8,1 diz o seguinte, portanto agora, diga agora. Agora, nenhuma condenação há, ou nenhuma maldição há, para aqueles que estão em Cristo. Quem está em Cristo aqui? Não há maldição sobre a sua vida, não há condenação sobre você, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Ah, mas o meu passado, meu avô, bisavô, isso é com eles. A partir do momento que você nasceu de novo, entregou a sua vida para Jesus, Romanos 8,1 se cumpriu na sua vida. Portanto, agora, nenhuma maldição, nenhuma condenação há, porque você está em Cristo Jesus. Ele se tornou maldito para que você fosse abençoado. Aleluia. Deixa eu te lembrar de alguns fatos aqui. Lembrando que a aliança implica em... Jesus, ele, atenta para isso. Jesus, ele foi preso para ser crucificado por ocasião da Páscoa, lembra disso? Foi preso, tal, e era nessa ocasião da Páscoa. E ele preso nessa ocasião, nesse momento, havia um costume da época. E o costume era soltar um preso que o povo pedisse. O povo podia pedir que um preso fosse solto, porque havia um hábito, um costume daquela época, que nesta ocasião, o povo podia pedir, qualquer um, e ele seria liberto, porque o povo pediu. Agora, veja bem, nesse momento Jesus está preso, e haviam outros presos junto com ele. O povo então pediu que se cumprisse aquele costume e soltasse um preso, e Pilatos então ele faz uma pergunta, vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Ei, Pilatos era um profeta, não era? Rapaz, era profeta de Torá, botou até uma placa em cima da cruz, afirmando que Jesus era o rei. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Mas pasmem, o povo pediu que soltasse um outro preso por nome Barrabás. Não Jesus, mas Barrabás. E Barrabás era um homicida perigoso daquela época. Era um homem que amotinava pessoas, fazia motins, e ele era um homicida, era um criminoso de alto escalão. Agora, eu quero só explicar algo para você. Toda vez que a palavra bar vem antes de uma palavra, significa filho de. Por exemplo, Bar Jonas, Simão Bar Jonas, significa Simão, filho de. Toda vez que tem a palavra bar antes do nome, significa filho de. Simão Bar Jonas, Simão, filho de Jonas. Mas aqui, o preso que eles pediram para ser liberto se chamava Barrabás. Barrabás significa filho de Abás. Eu quero lembrar a você algo aqui. Bar significa filho de. Abás significa pai. Barrabás, filho do pai.
Aqui nós temos uma figura de linguagem. Quem é o Abba? Bar-Abás. Abba, Pai. Deus. Toda vez que nós falamos Abba, nós estamos falando Pai. Barrabás, filho do Pai. Aqui nós temos uma figura de linguagem onde Jesus, que era de fato o único filho de Deus, ele foi condenado para que muitos culpados se tornassem filhos de Deus e fossem libertos. Um homem, ele tinha o nome de filho de Deus, mas ele não era filho de Deus. Mas aquele nome, ele era uma figura de linguagem de coisas futuras, porque o Velho Testamento é a sombra de coisas futuras. Ou seja, um homem que tinha o nome de filho de Deus, ele foi liberto, ele era um homem que devia ser condenado à morte. Assim como eu e você devíamos ser condenados à morte. Ele foi liberado porque o Filho de Deus, legítimo, ocupou o lugar dele. Porque eles pediram, solte Barrabás e crucifica Jesus. Solte o meu povo para que se tornem filhos de Deus. E crucifica Jesus. Eu não sei se você conseguiu entender o que eu estou dizendo. Barrabás é uma figura da humanidade. Uma unidade condenada que foi liberta. Barrabás, ele era um condenado. E ele ia ir para a morte. Talvez crucificado, porque era a morte dos criminosos hediondos da época. Barrabás ia ser crucificado. E Pilatos diz, querem que eu solte o rei dos judeus? Não, solte Barrabás e crucifica Jesus. Sabe o que significa? Que Barrabás, a figura da humanidade que ia ser condenada, foi libertada e Jesus foi crucificado no nosso lugar. Aleluia. Para que nós fôssemos filhos do Abba. Hoje nós somos Bar-Abás, filhos de Deus. Amém? Aleluia. Lembra que Jesus foi condenado para que fôssemos libertos. Mas Jesus, ele também foi enfermo para que fôssemos curados. Sabe de uma coisa? Se você está doente, essa doença é ilegal no seu corpo. Porque Jesus se fez enfermo para que fôssemos curados. Ele se fez pecado para que fôssemos justificados. Ei, você é a própria justiça de Deus. Eu sei que muitos aqui foram ensinados. Quantos pecadores temos aqui? Ei, eu levantava as duas mãos, os dois pés, para assumir aquela condição, mas eu estava negando o que Jesus fez. Ele morreu para levar o meu pecado. 2 Coríntios 5:21 diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado em nosso lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não é por aquilo que nós fizemos, é por aquilo que ele fez. Amém? Quantos justos temos aqui? E como alguém que é justo, não quer se envolver com o pecado. Amém? Aleluia. Jesus se tornou maldito para que fôssemos benditos. Maldito todo aquele que foi pendurado nu. Ele só se fez maldito para que fôssemos benditos. A palavra benditos é abençoados. Abre comigo em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Aleluia. Versículo 3. Ei, você foi feito para ser uma bênção. Você foi gerado em Deus para viver debaixo da aliança da bênção. Você não foi gerado para correr atrás da bênção. Você foi gerado para viver debaixo da bênção. Efésios 1:3 diz o seguinte. Está comigo aí? Diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu não sei se você atentou, mas esse texto está no passado. Ele já nos abençoou, Ele não vai nos abençoar. Nós já fomos abençoados, nós não seremos abençoados. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Diga, me abençoou. Ou seja, se você já é abençoado, você não precisa vir para a igreja para ser abençoado. Você já é. Você vem para agradecer por aquilo que você é.
Isso muda a nossa dinâmica de culto. Nós não viemos mais para a igreja como mendigos espirituais, que ficam correndo atrás da Bíblia, me dá. Não, já é seu, querido. Você já foi abençoado. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já me abençoou. Agora, veja bem, Deus ele nunca quis que nós fôssemos confundidos com essas coisas. Há uma confusão no meio da igreja, porque quando nós omitimos a verdade, eu posso rasgar o verbo aqui? Quando nós omitimos a verdade, essa Bíblia aqui, ela é a verdade, amém? Mas se eu quisesse usá-la para extorquir o seu dinheiro, eu poderia fazer isso, mesmo que não agradasse o Senhor. Se eu quisesse usá-la para condenar você, eu podia usá-la, mesmo que não agradasse o Senhor, porque eu posso usar do jeito que eu quiser. Agora, é fato que as pessoas que fazem isso, elas serão privadas de entrarem no lugar que Deus idealizou para elas, porque a Bíblia diz que há alguns que torcem a palavra de Deus, e essas verdades torcidas que se tornam mentiras, confundem as pessoas. Alguns não sabem se são abençoados, se são amaldiçoados, têm medo de retaliação, medo de maldição. Porque eu saí amaldiçoado, porque não sei o quê. Ei, maldição sem causa não pega não. E o homem não pode amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Amém? E Deus nunca quis que fôssemos confundidos com essas coisas. Então, por gerações, Ele foi estabelecendo alianças e sinalizando que uma aliança superior, ela estava para acontecer. Era uma aliança perfeita, firmada em melhores promessas, e ela estava para acontecer. As velhas eram como que placas sinalizadoras. As alianças do passado, do Velho Testamento, apontavam a superior e perfeita que viria por meio de Cristo Jesus. Então, Gálatas capítulo 3, versículo 8. Você está aí comigo? Gálatas capítulo 3, versículo 8 e 9. Diz assim: Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão. Ei, Abraão ouviu o Evangelho, rapaz. Que negócio maravilhoso é esse? Abraão, lá no passado, Deus, de uma forma prévia, ele teve um vislumbre daquilo que hoje para nós é uma realidade. E diz que Deus anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo: em ti serão amaldiçoadas todas as nações. O que diz aí? A minha versão diz abençoadas. Em ti serão abençoadas todas as nações, de modo que os que são da fé, quantos da fé temos aqui? De modo que os que são da fé são abençoados como o crente Abraão. Sabe o que Deus disse? Abraão, eu vou te dar um vislumbre, eu vou te abençoar. E em ti serão benditos todas as nações dessa terra. Aqueles que crerem como você crê, eles serão benditos como você é. Eita, que coisa gloriosa. Abraão veio suprido, sarado e teve uma boa morte. Agora, quais eram as bênçãos da velha aliança? Porque eram muitas. Vamos citar algumas aqui, vamos trazer a memória. Porque elas nos pertencem. Se a Bíblia diz que aqueles que são da fé são abençoados como o crente Abraão, eu preciso saber o que o abençoou. O que foi que abençoou Moisés? Quais as bênçãos que estavam sobre Moisés? Porque assim como estavam sobre Abraão me pertencem, as que estavam sobre Moisés me pertencem. Quais eram as bênçãos? Abra comigo em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, a partir do versículo 1. Aleluia. Iracandoro seremandurie. Halasuke manserementuriandarai. Você abriu comigo? Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 1, diz assim. Deuteronômio 28, a partir do verso 1, diz assim: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus,
tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Ei, para um pouquinho, olha para cá. Aqui está dizendo, ei, se você ouvir, se você obedecer, isso aqui vai acontecer. É basicamente o que está dizendo. Não é só ouvir. Todos estão ouvindo aqui o que eu estou falando. A questão é, não apenas ouvir com os ouvidos, mas andar em linha com aquilo que eu tenho ouvido. Aqui está dizendo, se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar ou de praticar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 2 diz, e todas estas bênçãos, que bênçãos são essas? As bênçãos da aliança que Deus firmou com Moisés, que me pertence, que te pertence. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Para um pouquinho, olha para cá. Eu fico imaginando aqui o Ricardo é a bênção. Aqui está a bênção. Ele é um cara abençoado mesmo. Você é a bênção personificada. Amém? A Bíblia diz que se eu ouvir a voz do Senhor, se eu praticar os mandamentos, a Bíblia diz que essas bênçãos, elas virão sobre e elas me alcançarão, ou seja, eu paro, ela vem sobre mim. Está sobre mim. Mas se porventura, rapaz, eu preciso fazer alguma coisa, eu vou para tal cidade, e eu começo a correr, rapaz, você é a bênção, e a bênção começa a correr atrás de mim, as bênçãos me perseguirão, elas me alcançarão, elas me tocarão, ela estará comigo em todo o tempo. Aleluia. Ei, pare de correr atrás da bênção. Lembra que você está debaixo de uma aliança onde diz que se você ouvir e praticar a palavra, a bênção ela vai te perseguir, ela vai correr atrás de você. Aleluia. Versículo 3 diz, quem gosta de campo e de cidade aqui? Quem gosta de cidade? Quem gosta de campo? Rapaz, não importa o que você gosta mais. Importa que a Bíblia diz no versículo 3, bendito serás na cidade e bendito será no campo. Ariel, você é bendito lá, rapaz. Você está no campo, a bênção de Deus está sobre sua vida. Aleluia. Quem mora na cidade, a bênção de Deus está sobre você. E se você que está na cidade vai para o campo, ela vai atrás de você. Você que está no campo, vem para a cidade, ela vem atrás de você. Verso 4 diz, bendito o fruto do teu ventre. Ei, Deus tem algo nessa noite com as mulheradas aqui. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto do teu solo, e o fruto dos teus animais, e as tuas crias, e as tuas vacas, e as tuas ovelhas. Talvez você diga, eu não tenho vaca, não tenho ovelha, não tenho cria. Ei, você tem um trabalho, crente. Aqui está usando a linguagem figurada da época. Você pode não ter vaca, mas talvez você tenha uma empresa. Talvez você tenha um trabalho. Amém? Aleluia. Verso 5 diz, bendito o teu cesto, a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Eu faço essa oração toda vez que eu viajo. Senhor, eu tenho uma aliança contigo. A tua palavra diz que quando eu entro, eu sou bendito, eu saio, eu sou bendito. Eu estou debaixo da tua bênção. Amém? Verso 7 diz, o Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Eu quero lembrar que os teus inimigos não são pessoas. Ah, meu patrão vai correr de mim. Não, crente, não é isso. Seus inimigos são enfermidades, doenças, miséria, depressão, opressão maligna, tristeza, vai fugir de você. Aleluia. Oh glória. Verso 8 diz, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a mão. Ei, você pode vender batata ou bicicleta ou Ferrari. Você pode trabalhar numa grande empresa, numa microempresa. Não interessa o que você faça. A Bíblia diz que aonde a tua mão tocar tem bênção. Ei, a tua mão tocou. Ei, tem bênção. Está fazendo um pão, é um pão abençoado. O que você fizer tem bênção envolvida. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Verso 9 diz, o Senhor te confirmará
para si por povo santo. Diga santo. Ei, você é um povo santo. Diga, eu sou um povo santo. Amém? Sede santos como eu sou santo. A bênção se manifesta num ambiente de santidade. Aqui está o segredo. Amém? Aleluia. O Senhor... Ixi, até me perdi. Aqui. O Senhor te conformará para ti um povo santo, como te jurou, se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Você consegue perceber como é que a bênção manifesta? Verso 10 diz, assim todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Ei, como é que você está tão bem? O mundo está em crise, está sorrindo. Eu tenho uma aliança. Verso 11, o Senhor te fará prosperar grandemente. Não, eu não estou acreditando não. Ei, é o Senhor que vai fazer você prosperar. Deus ama a prosperidade dos seus filhos, e a bênção de Deus não acrescenta dores. O Senhor te fará prosperar grandemente no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, tudo que você fizer, na terra que o Senhor com juramento prometeu a teus pais, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu. Na sua Bíblia aí está o céu? Rapaz, na minha também está. O Senhor abrirá o bom tesouro, o céu. Filipenses 4,19 diz que Deus é poderoso para suprir todas as nossas necessidades em glória, por meio de Cristo Jesus. Mas o texto mais completo diz que o Senhor é poderoso para suprir todas as nossas necessidades, segundo a sua riqueza. Não é segundo a sua riqueza, é segundo a sua riqueza. É segundo a riqueza dele. Ele abrirá o bom tesouro, o céu. Então, vai chegar dinheiro na caixa do correio. Não, crente, não é isso que está dizendo aqui. O texto está dizendo o seguinte, usando o contexto da época, porque a riqueza era a chuva. Sem chuva não tinha plantação, não tinha gado e não tinha dinheiro. Hoje nosso contexto é outro, mas aqui está dizendo, abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar à tua terra a chuva no seu tempo, para abençoar todas as obras das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e estarás por cima e não embaixo. Se obedecer, quando tem se é uma condição, diga se é uma condição. Aqui está a condição para que você viva debaixo da aliança, das bênçãos da aliança. Se obedecerdes os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Então perceba, aqueles que todas as bênçãos, elas têm uma condição, ou seja, elas estão condicionadas a uma vida de fidelidade e obediência à palavra de Deus. Se você é fiel a Deus, se você é obediente à palavra de Deus, tem bênção sobre a sua vida, tem bênção sobre a sua família, tem bênção sobre os seus negócios, tem bênção sobre você, sobre a sua casa, sobre tudo que você faz. Agora, se fossem somente essas bênçãos, já seria maravilhoso, é ou não é verdade? Gente, pensa num texto de Torá. Seria muito bom, não seria? Mas Deus é extravagante. Deus, Ele faz mais. Sempre mais. É por isso que Efésios 3:20 diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, ou pelo menos duas condições nós temos aqui para que Deus possa fazer. Primeiro pensar, depois pedir, e Ele faz mais. Acho que eu falei muito rápido, né? Duas condições, precisamos pensar e pedir, e ter a certeza de que Deus vai fazer mais. Mas isso é muito grande, para Deus é pequeno. Mas isso é muito grande. Para Deus é pequeno, porque Ele vai fazer infinitamente mais. Não, mas isso é demais, é demais. Não, eu acho que é muito grande. Eu vou dizer algo para você que eu ensino meus alunos quando eu estou ensinando no Remo. Quando aquilo que nós vimos parece ser grande demais a ponto de nos intimidar, eu quero que você lembre algo de uma coisa. Se fosse algo que estivesse na sua condição humana de fazer, depois que você fez, o crédito ficava com você. Mas se é grande, você não vai poder dizer fui eu que fiz. Só pode ser Deus. Ele fica com o crédito. Deus é um Deus de coisas grandes.
E Ele faz infinitamente mais além do que você possa pedir ou pensar. Então Deus quis dar um upgrade. Diga upgrade. Deus quis dar um upgrade nas bênçãos, que já eram muitas, que nós lemos aqui. E Hebreus 8,6 diz que Jesus, Ele foi mediador de uma superior aliança firmada em melhores promessas. Ei, tudo era muito bom, mas Deus é extravagante. Ei, eu quero dar mais. Ei, Deus não está com a mão encolhida. Eu quero fazer mais. Eu vou firmar uma aliança agora perfeita, superior, firmada em melhores promessas. Hebreus diz isso. Agora, uma aliança superior. O que é uma aliança superior firmada em melhores promessas? Nós temos uma aliança, velha aliança, muito boa. Jesus veio estabelecer uma última aliança, perfeita aliança, que engloba todas as bênçãos da velha aliança, somadas a todas as bênçãos da nova aliança. Isso é uma superior aliança. Na velha aliança, o Espírito Santo não habitava dentro das pessoas. Ele vinha sobre 3 classes de pessoas: reis, sacerdotes e profetas. Na nova aliança, Deus te fez reis, nos fez reis e sacerdotes, porque Ele é o rei dos reis. E o Espírito da profecia está sobre nós. E somos casa de Deus, templos do Espírito Santo. Estamos numa condição superior. Algumas pessoas vão pensar assim: quando eu chegar lá no céu, eu quero saber como é que foi que Abraão fez, né? O que foi que Moisés fez, chegou diante do mar vermelho, o mar se abriu. Moisés, me explica esse negócio, como é que andar aí o mar se abrir, você andar em terra seca. E eu fico imaginando Moisés: ei, para um pouquinho, eu quero perguntar primeiro, me explique como é que é viver lá na terra com o Espírito Santo dentro. Porque ele não tinha o Espírito Santo dentro. Nós temos. Isso foi dado depois, por causa de uma aliança superior. Agora, veja bem, da mesma forma que a velha aliança, que era na velha aliança, também é na nova aliança. Ou seja, a manifestação das bênçãos, elas estão ligadas diretamente a uma vida de fidelidade e de obediência à sua palavra. Queria que o Ministério de Música subisse aqui. Amém? Deus, Ele permanece com os mesmos princípios, para que vivamos debaixo dessa aliança. Não se distraia, eu estou finalizando aqui, mas eu quero que você fique ligado. Existe algo muito poderoso da parte de Deus, amém? Que nos vai ser dado nessa noite. E sabe, queridos, o princípio é o mesmo. O povo da velha aliança, enquanto estava debaixo do princípio da obediência da sua palavra, da prática da sua instrução, ele usufruía dos benefícios, das bênçãos que estavam disponíveis naquela aliança, naquela dispensação. Hoje estamos em uma aliança superior, firmada em melhores promessas. Isso explica por que tem muito crente que está sofrendo, está numa pindaíba, está numa vida entristecida. É porque provavelmente ele não está atentando para a instrução do Senhor. Ele não está andando em linha com aquilo que tem ouvido e está sendo roubado das suas bênçãos. Eu quero ler para vocês João, é o último versículo que eu quero ler com vocês. Abra comigo aí. João 14, verso 21. João 14, verso 21. Diga: eu estou numa superior aliança, firmada em melhores promessas. Olha o que diz João 14, 21. Você abriu comigo? Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos, ou a minha palavra, e os guarda, não é guardar de esconder não, é de praticar. Aquele que tem a minha palavra e a pratica, este é o que me ama. Para um pouquinho, olha para cá. Você quer saber o quanto você ama a Deus? É diretamente proporcional ao quanto você pratica a sua palavra. Aqui está dizendo: aquele que tem a minha palavra e a pratica, é este que me ama. Não adianta levantar as mãos aqui na hora do louvor e dizer: Senhor, eu te amo, te adoro, eu te isso, eu te aquilo. Pedro também disse. E negou. O tanto que nós o amamos é o tanto que nós praticamos a sua palavra. Aqui está dizendo: aquele que tem os meus mandamentos, a minha palavra e a pratica, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a Ele.
Eu fui estudar um pouquinho o que significa essas últimas palavras desse versículo, me manifestarei a ele. Me manifestarei aqui significa Deus dando provas da sua graça e bondade. Aquele que me ama será amado do meu Pai, ou seja, aquele que me ama pratica a minha palavra. Eu o amarei, será amado do meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Ou seja, é Deus provando a você a bondade dele. É Deus provando a você a sua graça. Ou seja, Deus vai te dar o privilégio de você desfrutar da sua bondade e da sua graça em manifestação na sua vida, se você andar em linha com a sua palavra, se você ouvir e praticar. Deus dando prova. Sabe o que é prova? Prova é uma testificação, é uma confirmação de que Deus está com você. E se você andar nos princípios da palavra, eu garanto uma coisa para você: Deus vai dar prova da bondade, da fidelidade e da graça dele sobre a sua vida. Você pode ficar de pé, eu quero orar com você. Você quer falar? Posso concluir aqui? Não. Nós temos liberdade, amém? Desde o início do culto eu cheguei aqui e eu percebi pelo Espírito algo da parte de Deus para ser manifestado e liberado sobre a igreja. E logo em seguida eu tinha uma palavra para recolher dízimos e ofertas. E aí a música veio dos rios e eu mudei a palavra. E durante a pregação ela veio toda conduzindo, falando sobre bênção, falando sobre ser abençoado, falando sobre ser próspero, falando sobre as manifestações das bênçãos, as bênçãos correndo atrás do povo de Deus, dos filhos de Deus, amém? E meu marido nessa noite ele falou a respeito, se obedecerdes os meus mandamentos, comereis o melhor dessa terra, serás abençoado, falou sobre todas as bênçãos. Mas eu sei, queridos, que nesses últimos dias, muitos cristãos, muitos no meio do povo de Deus, têm passado por aperto financeiro, por situações difíceis, com as contas para pagar, com cartão de crédito, com falta de provisão financeira mesmo. E eu estou aqui na ousadia do Espírito Santo, amém? Movida pelo Espírito Santo de Deus. Movida pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, talvez você esteja se perguntando por dentro, eu sou fiel. Talvez você tenha se perguntado para Deus, eu sou fiel, eu tenho sido fiel para com Deus. Eu tenho tentado cumprir os mandamentos de Deus. Mas por que essas bênçãos não têm se manifestado na minha vida? E eu estou aqui para dizer aquilo que Deus mandou dizer para vocês, para talvez você perguntar para você mesmo, se você não está correndo e fazendo as coisas na força do teu braço. Porque se você estiver fazendo na força do teu braço, as coisas, as bênçãos de Deus, elas não vão se manifestar. O trabalho de Deus, as coisas de Deus, eles não são penosos. Cumprir os mandamentos de Deus não é penoso, não é doloroso. Tem que ser feito com leveza, com amor. O mantimento de Deus, Deus dá provisão, Deus dá semente àquele que semeia. Quando nós trabalhamos, quando nós fazemos o trabalho, nós prosperamos com o trabalho das nossas mãos. Deus concede dons e talentos. Mas muitas vezes nós estamos dando crédito a esse braço, a essa força. Eu me levanto de manhã, eu empreendo o meu esforço, eu trabalho, eu faço, e eu chego no final do mês, e eu tenho conta para pagar, e não sobra. Talvez esteja aí. Deus manda dizer que se você descansar nele, se você aprender a descansar nele, você fazer a sua parte e dar a ele aquilo que é devido. Fidelidade, queridos. Fidelidade do seu tempo, fidelidade no seu coração, fidelidade em todas as áreas da sua vida e na financeira também. E descansar nele não vai faltar. Sabedoria para administração está sobre o povo de Deus.
Se o povo de Deus tem dificuldade com a administração, nós podemos ajudar. Amém, queridos? Nós podemos reunir alguns irmãos empresários que são bons em administração e dar um curso de administração financeira. Amém? Para que você aprenda no natural, mas tudo parte do espiritual. Amém? Do seu coração rendido e entregue a Ele, e as bênçãos se manifestarão. Avivamento. Nós estamos vivendo os últimos dias, e o povo de Deus vai financiar a obra de Deus. A riqueza dos ímpios vai vir para os justos, sim, também. Mas os justos prosperarão pelos seus próprios méritos, porque as bênçãos de Deus são sobre eles, amém? Só que o nosso coração tem que estar onde? Em Deus, e não nas bênçãos, amém? Você vive de forma tranquila, e as bênçãos se manifestarão. Amém, queridos? Eu creio que é essa palavra que Deus estava movendo desde o início. Descanse no Senhor, não na força do seu braço, amém? Reflita sobre isso. Se você não está correndo atrás da bênção, mas você tem que descansar, e a bênção vai correr atrás de ti, amém?